Olá, meus queridos amantes da história! Bem-vindos ao meu canal! E hoje vamos viajar juntos para a cidade de Londres, a da Era Vitoriana, uma época que particularmente adoro. E vamos precisamente para o ano de 1864, quando nasceu um príncipe chamado Albert Victor Christian Edward. E terminaremos a nossa viagem no dia da sua morte, em 1892. Sim, é um breve período de tempo. Apenas 28 anos foi o que durou a vida desse príncipe, que ostentava os títulos de Duque de Clarence e Duque de Avondale, e herdaria o título de Príncipe de Gales. Mas não se preocupem, esse príncipe pouco conhecido, que se não tivesse falecido teria se tornado rei da Inglaterra, teve uma vida curta, mas muito movimentada. Aconteceram muitas coisas e ele se envolveu em muitos escândalos, dando muita dor de cabeça para sua avó, a Rainha Vitória. Inclusive, muitos até hoje acreditam que ele foi ninguém menos que o serial killer mais famoso da história, Jack o Estripador. Será que isso é verdade? Bom, neste vídeo eu vou comentar alguns motivos pelos quais esse príncipe passou a história com essa terrível reputação. Tenho certeza absoluta que você vai amar esse vídeo. E se ainda não estiver inscrito, por favor, inscreva-se. Toda semana tem vídeo novo. E me ajude dando um like no vídeo se você gostar. E comente o que você achou dessa história. E se você ama esse canal e quer me apoiar mais ainda, na descrição desse vídeo eu deixei um link do Apoia-se. E o meu muito obrigada a todos vocês que me seguem, amantes desesperados pela história. Hoje no História e Biografia, Albert Victor do Reino Unido. O príncipe nasceu em 8 de janeiro de 1864, em Frogmore House. Era o primeiro filho de Eduard, príncipe de Gales, e de Alexandra da Dinamarca. A sua avó, a Rainha Vitória, pediu aos pais que dessem a ele o nome do seu falecido avô, Albert, mas o príncipe sempre foi chamado carinhosamente pela família de Ed. Como neto da monarca reinante, recebeu desde o dia do seu nascimento o tratamento de Sua Alteza Real, o príncipe Albert Victor de Gales. Ele nasceu de um parto prematuro. A sua mãe, a princesa Alexandra, estava no 7º mês de gestação e foi o primeiro dos 6 filhos que o casal teve. Dessa forma, ele passou ao 2º lugar na linha de sucessão ao trono, sendo herdeiro da coroa britânica. Albert nasceu muito pequeno e frágil, necessitando atenção constante e cuidados especiais na sua primeira infância. No ano seguinte, o seu irmãozinho Jorge veio ao mundo e, devido à pequena diferença de idade entre eles, os irmãos foram educados juntos. Naquela época, o príncipe de Gales, pai dos meninos, não gozava de uma boa imagem e reputação, sendo considerado pelos súditos e pela sua própria mãe, a Rainha Vitória, como um libertino, um dissipado que gostava de beber, sair pela noite e tinha várias amantes. A Rainha Vitória também não gostava nada do ambiente onde as crianças iam crescer. Dizia que as crianças estavam crescendo soltas. Em 1871, Albert tinha apenas 6 anos de idade quando viu seu pai envolvido em um grande escândalo. O príncipe de Gales foi forçado a depor no divórcio de uma das suas muitas amantes, em uma época em que o divórcio era muito mal visto. O simples fato de que o príncipe de Gales comparecesse a um tribunal para testemunhar era o cúmulo da pouca vergonha e libertinagem que um príncipe simplesmente não podia se permitir. A Rainha Vitória disse basta e decidiu que os meninos necessitavam uma influência mais sóbria, correta, e em 1871 nomeou o reverendo John Neil Dalton para ser tutor dos príncipes. Ele impôs um rigoroso programa de estudos que incluía jogos e exercícios militares, bem como temas acadêmicos. O tutor Dalton foi o primeiro a queixar-se de que Albert era pouco inteligente e lento. Dizia que a sua mente estava anormalmente adormecida. As possíveis explicações físicas para a desatenção de Albert e pouco rendimento em sala de aula era o seu nascimento prematuro. Ele também padeceu de uma forma leve de epilepsia durante a sua infância. À época, considerou-se educar os meninos separadamente,
Mas Dalton foi totalmente contra a ideia, alegando aos pais que o príncipe Albert Victor necessitava do estímulo da companhia do príncipe George para incitá-lo a trabalhar em conjunto. Em 1877, os dois meninos foram enviados para o HMS Britannia, um navio de treinamento da Marinha Real. Eles iniciaram os estudos 2 meses após os outros alunos, porque Albert havia contraído febre tifoide. O tutor Dalton acompanhou-os durante o treinamento naval. 2 anos mais tarde, e após um grande debate entre a rainha, o príncipe de Gales e o governo, os príncipes foram enviados para uma viagem de 3 anos pelo mundo, servindo como cadetes. Sempre acompanhados por Dalton, eles viajaram para países como África do Sul, Austrália, Extremo Oriente, Grécia, entre vários outros. Quando retornaram à Grã-Bretanha, Albert já tinha 18 anos, e foi aí que os irmãos se separaram. Em 1883, enquanto George continuou na Marinha, Albert ingressou no Trinity College, em Cambridge. James Kenneth Stephen foi designado como seu tutor e chegou a viver em Sandringham House nesse período, juntamente com Dalton, que ainda o atendia. Alguns biógrafos acreditam que Stephen era um misógino por conta de uns poemas que havia escrito e que ele e Albert podem ter tido um relacionamento amoroso, e especula-se também que essa pode ter sido uma das primeiras experiências sexuais do príncipe. Albert esteve muito envolvido na rotina universitária, porém, ele demonstrava pouco interesse na atmosfera intelectual e, como ele não era qualquer um, foi dispensado das provas e avaliações. Em agosto de 1884, passou algum tempo na Universidade de Heidelberg para estudar alemão e deixou a Universidade de Cambridge em 1885. Alguns instrutores de Albert diziam que ele aprendia mais ouvindo que lendo ou escrevendo. Outros eram mais duros com ele e diziam que ele era um preguiçoso inveterado. O certo é que Albert não gostava dos treinamentos nem dos estudos e adorava jogar polo. Em 1887, ele foi transferido para Hounslow, onde foi promovido a capitão, época em que passou a assumir mais compromissos públicos, visitando a Irlanda e inaugurando obras públicas. No final do verão de 1888, toda a cidade de Londres entrou em pânico por conta de uma série de assassinatos ocorridos em um bairro pobre, repleto de imigrantes. As vítimas eram mulheres que ganhavam a vida com a prostituição. E não era que não houvessem assassinatos de prostitutas à época. Esses casos simplesmente chamaram a atenção pela brutalidade infligida às vítimas. Elas apareciam com as gargantas cortadas e estripadas, algumas com seus órgãos internos espalhados fora do corpo, outras apareciam sem alguns deles. Fosse como fosse, é indiscutível que o assassino tinha 2 objetivos claros. O primeiro era ultrajar o máximo possível o corpo das vítimas, revelando não somente uma vontade de acabar com a sua vida, mas também um ódio irracional àquela pessoa. Outro objetivo que podemos deduzir é que o assassino também queria provocar pavor, pânico e terror na cidade, já que o estado dos cadáveres eram tão deploráveis que até a polícia e os médicos ficavam impressionados e até assustados com tamanha violência. Esse assassino rapidamente ganhou o apelido de Jack o Estripador. A coisa chegou a tal ponto que até a rainha Vitória se pronunciou sobre o caso, fazendo um apelo aos chefes de segurança que resolvessem o caso na maior rapidez possível, o que não aconteceu. Os jornais da época faziam piadas e panfletos satíricos, ridicularizando a polícia e dizendo que o assassino era capaz de matar e estripar as vítimas daquela forma, e a polícia que patrulhava o bairro não era capaz de ver. O assassino chegou a enviar cartas à polícia desafiando-a, porém, ela nunca o identificou. Ele simplesmente desapareceu após matar a sua suposta última vítima em novembro de 1888. A rainha Vitória começou a se preocupar com o futuro do príncipe Albert, de 24 anos, pensando em uma boa esposa para ele. E a primeira candidata que a rainha propôs foi a sua neta favorita, a princesa Alix de Hesse-Darmstadt, de 16 anos. A rainha organizou um encontro entre eles no castelo de Balmoral e Albert ficou apaixonado por ela, de acordo com os comentários dos seus contemporâneos e também nas cartas que o príncipe enviava aos seus amigos e primos.
Em uma delas, ele diz o seguinte: Alex ainda está aqui, está toda arrumada, está mais linda que nunca e ficará ainda mais linda com o passar do tempo. Não dei a ela o menor sinal de que a amava, embora no fundo estava louco para dizer isso a ela, mas pensei que seria melhor esperar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um escândalo de proporções devastadoras estava a ponto de explodir e mancharia a reputação do príncipe de uma forma inimaginável. Em julho de 1889, a polícia metropolitana descobriu um bordel masculino na rua Cleveland. Sob interrogatório policial, os jovens rapazes que exerciam a prostituição naquele lugar e também os cafetões revelaram os nomes dos seus clientes, que incluíam o Lord Arthur Somerset, um assistente do príncipe de Gales. E em seguida vários rumores se espalharam pela cidade que diziam que um membro da família real estava envolvido, e esse membro era o príncipe Albert Victor. Naquela época, os atos homossexuais eram ilegais e os clientes daquele bordel arriscavam muito se fossem descobertos. Cairiam no ostracismo social como mínimo, seriam processados e, na pior das hipóteses, seriam condenados a 2 anos de prisão com trabalhos forçados. As consequências do escândalo de Cleveland Street implicaria outras importantes personalidades da sociedade britânica. E apesar de que o nome do príncipe não foi mencionado pelos trabalhadores do local, suspeita-se de que o advogado de Somerset espalhou os rumores de que ele também frequentava aquele bordel para tirar o foco do seu cliente. Nessa confusão, o príncipe de Gales, Edward, pai de Albert, acompanhou de perto a investigação para proteger o filho. No final, nenhum dos clientes foi processado e nada contra Albert ficou comprovado. E embora não haja evidências conclusivas de que o príncipe havia visitado aquele bordel homossexual, os rumores e o acobertamento por parte da família real levaram alguns biógrafos a supor que Albert sim era cliente daquele bordel e que ele era possivelmente homossexual ou pelo menos bissexual. O escândalo deu a volta ao mundo e a imprensa americana cobriu o caso com detalhes, sugerindo que Albert fora enviado a uma viagem de 7 meses pela Índia Britânica, partindo de Londres em outubro de 1889 para evitar as fofocas. A Casa Real emitiu um comunicado desmentindo os rumores e informou que essa viagem do príncipe à Índia estava planejada desde a primavera. Albert gostava de caçar e, como era de costume à época, durante a viagem ele caçou e matou um grande número de animais por esporte. Ele gostou de participar das numerosas celebrações em sua homenagem e de ser bem recebido pelos governantes da Índia. Durante essa viagem, Albert conheceu uma mulher casada, Marjorie Haddon, e tudo aponta que eles tiveram um breve caso, que resultou no nascimento de um filho chamado Clarence, nascido em 1890, segundo afirmava a própria Marjorie. Em 1892, ela e seu filho Clarence chegaram a Londres. Se dirigiram ao Palácio de Buckingham e anunciou que havia ficado grávida de Albert, exigindo que a paternidade da criança fosse reconhecida. A família real investigou a alegação da mulher, já que o assessor do príncipe admitiu que ele teve alguns encontros íntimos com ela. Enquanto isso, Marjorie foi discretamente enviada de volta à Índia, onde permaneceu lá até a sua morte em 1915. Na década de 1920, Clarence, o suposto filho, ressurgiu e reivindicou novamente a paternidade real e foi mais além. Escreveu um livro sobre tudo isso, que foi publicado nos Estados Unidos, e o título não poderia ser mais sugestivo: Meu Tio Jorge V. Mais tarde, Clarence seria preso por tentar extorquir dinheiro do rei Jorge V, e finalmente ficou provado que o menino havia nascido de fato 2 anos antes do que se pensava, em 1888, portanto Albert não poderia ser o pai dele. Em 1890, Albert termina sua viagem pela Índia e retorna à Inglaterra, e recebe os títulos de Duque de Clarence e Avondale e Conde de Athlone. Ele esteve enviando cartas para a princesa Alex, mas ela simplesmente o ignorava. Ele também enviou uma carta ao príncipe Luís, onde diz o seguinte: Não posso acreditar que ela realmente saiba o quanto eu a amava, ou não teria me tratado com tanta crueldade. Não deixe de pensar nisso. Ela aparentemente não me dá nenhuma chance e pouca ou nenhuma esperança.
Com certeza seria porque ela já havia conhecido o grande amor da sua vida, Nicolau da Rússia, e acabou dispensando a proposta de Albert. Ela se casou com Nicolau em 1894 e se tornou a última czarina da Rússia. A rainha Vitória ficou muito desapontada com isso, já que ela desejava casar os dois, mas continuou procurando uma esposa para o seu neto, agora com mais urgência devido aos últimos escândalos. Albert conheceu Helena de Orleans, filha do príncipe Luís Felipe, conde de Paris, e gostou dela. Inicialmente, a rainha Vitória opôs-se a esse compromisso, porque Helena era católica romana. O príncipe insistiu que queria se casar com ela. A rainha então cedeu e apoiou o casamento. Helena estava disposta a converter-se à Igreja da Inglaterra, mas para a decepção do casal, o pai da princesa recusou-se a aprovar o casamento e foi inflexível quanto à sua conversão, e as negociações terminaram. Em meados de 1890, Albert foi examinado por vários médicos, que descobriram que ele padecia de gota e, muito provavelmente, de gonorreia. Afirma-se que em 1891, Albert foi alvo de chantagem por parte de prostitutas, que exigiam dinheiro em troca do seu silêncio, já que, ao parecer, Albert pode até não ter frequentado o bordel masculino da rua Cleveland, mas sim bordéis femininos. E foi nessa mesma época que outra possível noiva estava sendo considerada, a princesa Mary de Teck, filha da duquesa de Teck, prima em primeiro grau da rainha Vitória. Essa princesa contava com a grande simpatia da rainha, que a considerava ideal, encantadora e muito bonita. Em 3 de dezembro de 1891, Albert, para grande surpresa de Mary, pediu sua mão em casamento. E ela disse sim, e a cerimônia foi marcada para o dia 27 de fevereiro de 1892. E enquanto os noivos se preparavam e organizavam o casamento e a sua nomeação como vice-rei da Irlanda estava em andamento, Albert caiu doente, vítima da grande epidemia de gripe, que durou desde 1889 até 1892. E muito rapidamente, essa doença foi se agravando. O príncipe desenvolveu uma pneumonia e morreu em Sandringham House, no dia 14 de janeiro de 1892, menos de uma semana depois do seu aniversário de 28 anos. O falecimento do príncipe surpreendeu a todos e o país inteiro chorou a sua morte. O comércio fechou as portas. O seu irmão mais novo, o príncipe Jorge, escreveu: "Quão profundamente eu o amava. Lembro-me quase com dor de cada palavra dura e as pequenas discussões que já tive com ele. Eu desejava pedir o seu perdão, mas infelizmente é tarde demais." George imediatamente ocupou o lugar de Albert na linha de sucessão ao trono e também ocupou seu lugar como noivo da princesa Mary de Teck, e após o período adequado de luto, os dois se casaram em 1893. A mãe de Albert, Alexandra, nunca se recuperou completamente da morte do filho e manteve o quarto em que ele morreu como um santuário e levava flores todos os dias e colocava em cima da sua cama. James Kenneth Stephen, o seu antigo tutor, recusou-se a alimentar desde que soube da sua morte e também acabou falecendo pouco tempo depois. O príncipe Albert foi enterrado no Albert Memorial, próximo à Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Durante a sua vida, a maior parte da imprensa britânica tratava Albert de forma respeitosa, mas o povo logo esqueceria Albert. George assumiu o trono como rei em 1910 e a rainha Mary, como sua consorte, ficou do seu lado durante 25 anos de reinado. Jorge V foi um bom rei, soube reinventar-se para salvar a monarquia britânica, abandonando o sobrenome alemão Saxe-Coburgo-Gotha para o inglês Windsor, o que funcionou e deu mais estabilidade à instituição. Mas é óbvio que uma pergunta ficou na cabeça dos seus contemporâneos: como teria sido o futuro da monarquia se Albert tivesse sobrevivido? Os irmãos eram muito diferentes. Albert era mais afável, aberto, atrevido e liberal, enquanto George era um homem muito mais fechado, sério, metódico e não gostava de correr riscos. Albert foi alvo de muitos rumores, verdadeiros ou não, durante a sua vida, que continuaram depois da sua morte. Um deles é que ele teria sido envenenado pela própria monarquia para salvar o império, já que consideravam que ele destruiria a instituição.
E conforme o seu irmão Jorge V ia ganhando popularidade como um bom rei, o nome do príncipe Albert foi ganhando gradualmente uma má fama através das décadas. O escândalo do bordel masculino continuou sendo comentado, escrito e publicado, com o príncipe Albert como protagonista. E 70 anos após a sua morte, um escritor francês sugeriu pela primeira vez que ele poderia ter sido Jack o Estripador. E desde então, essa teoria só foi ganhando mais força. Surgiram vários rumores. Testemunhas da época disseram que viram um homem muito parecido com um príncipe pelo bairro onde os crimes ocorreram. E isso explicaria por que a polícia não conseguiu prender o assassino. Não era por incompetência, e sim porque sabiam que se tratava do príncipe. Dizem que ele inclusive chegou a ser flagrado, mas por ser quem era, foi solto imediatamente. O seu hobby pela caça e por estripar e limpar ele mesmo os animais caçados poderia explicar a sua habilidade ao estripar as mulheres que assassinou. Outro autor, Stephen Knight, que escreveu o livro Jack o Estripador, A Solução Final, afirma que Albert teve um filho com uma mulher do bairro londrino de Whitechapel e que ele ou vários homens de alto escalão cometeram os assassinatos para esconder esse fato. E muitas outras teorias de que ele fosse o verdadeiro assassino foram surgindo, mas biógrafos sérios tratam essa teoria com muita cautela e apontam provas irrefutáveis da inocência do príncipe. Por exemplo, em 30 de setembro de 1888, quando Elizabeth Stride e Catherine Edowes foram mortas, Albert estava no castelo de Balmoral, na Escócia, na presença da rainha Vitória e de outros membros da família e numerosos cortesões. Porém, surgiu outra teoria, e é a de que o príncipe não agia sozinho, e sim com o seu tutor e suposto amante James Kenneth Stephen, que era conhecido por ser misógino. Eles cometeram esses assassinatos juntos, por causa do seu suposto ódio para com o gênero feminino, explicando assim a brutalidade com as vítimas. E por isso dizem que quando o príncipe Albert esteve no castelo de Balmoral, os crimes podem ter sido cometidos pelo seu amante, e ambos seriam Jack o Estripador. A reputação póstuma de Albert foi se tornando tão ruim que em 1964, o biógrafo britânico Philip Magnus chamou a sua morte de um ato misericordioso da providência. Seja verdade ou não, o certo é que todos esses escritores ganharam muito dinheiro, vendendo muitos livros, artigos e revistas com essas teorias. A morte prematura do príncipe Albert, o rei que nunca foi, deixou muitas perguntas sem respostas. E é impossível imaginar uma monarquia britânica diferente da que conhecemos. Mas uma dessas perguntas surge agora na minha cabeça. Será que Albert, diferentemente do seu irmão George, teria se arriscado mais e dado asilo àquela que foi a sua amada, salvando assim a família Romanov daquele triste massacre? Como eu disse antes, é algo que só podemos imaginar. É uma pergunta que jamais terá resposta.